Muito obrigada. Deixou aqui uma série de alertas para que quem quer implementar estes novos modelos. Eu passava a palavra agora ao professor João Teixeira Lopes, que é do Departamento de Sociologia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Muito obrigado, antes de mais. Queria cumprimentá-la, bem como aos outros elementos da mesa. Falar aí. Vou falar daqui, sim, não trouxe PowerPoint. Queria também agradecer o convite para estar aqui presente, muito particularmente ao Nuno Cardoso. Um breve aviso, eu não sou especialista na matéria, nem em envelhecimento, nem em co-housing. Aquilo que vos vou propor são pistas para reflexão e para debate a partir do meu saber fazer, que é Sociologia. A primeira pista, necessariamente breve, até por causa da hora, a primeira pista prende-se com a utilização dos espaços. Espaço é algo que eu gostaria de referir sempre no plural. Há um sociólogo francês, Henri Lefebvre, conhecido pela sua obra O Direito à Cidade, que nos propõe uma concepção do espaço que eu gosto sempre de divulgar. O espaço tem 3 dimensões. Ele pode ser percebido, isto é, apreendido, pelos nossos mecanismos psicossociais que dão conta da morfologia do espaço, da sua materialidade, das fronteiras, dos obstáculos. Mas o espaço também é um espaço concebido, planeado. E aqui entra o saber dos peritos, um saber poder, bem entendido, dos peritos e dos experts, que muitas vezes monopolizam esse saber. E estamos a falar dos arquitetos, estamos a falar dos designers, estamos a falar dos engenheiros, estamos a falar dos urbanistas, de todos aqueles que, utilizando essa especialização e esse monopólio, da melhor forma, com certeza, que sabem, produzem o espaço. E temos finalmente o espaço vivido. O espaço tal como ele é apropriado, sentido, projetado e que remete para emoções, utopias, desejos, apropriações. E eu creio que é fundamental não nos esquecermos desta tríade, que na verdade é uma tríade dialética. O espaço não é só a apreensão, não é só o planeamento, é a sua vida, a sua apropriação. Esta é a primeira pista. A segunda pista que decorre desta é que um espaço terá tanto mais qualidade, quão mais aberto for. Prende-se com algo que já foi dito anteriormente. A fixidez ou a rigidez do espaço, creio eu, são inimigas da sua qualidade. O que é que pode ser um bom indicador para um espaço construído do ponto de vista da sociologia ou da antropologia? Eu creio que um bom indicador será o campo de possibilidades que esse espaço abre. Isto é, a multiplicidade de usos e de apropriações que esse espaço permite. Por isso, espaços monofuncionais, fixos, rígidos, são espaços a evitar. E por isso também espaços que favoreçam as apropriações múltiplas são espaços que devem ser investigados e que promovam inclusivamente aquilo que em sociologia da ciência se chama a serendipidade, serendipity, isto é, encontrarmos muitas vezes aquilo de que não estamos à espera. Haver margem para o inesperado. O inesperado, neste caso, das próprias culturas de quem habita esses espaços. E por isso, a flexibilidade, que aqui já foi referida, ou a possibilidade desse espaço ser co-gerido, co-criado e reformulado em apropriações sucessivas. Esta é, digamos assim, a segunda pista. A terceira pista prende-se com algo que me chegou há pouco tempo, através de uma tese de doutoramento que eu tive o prazer de arguir, de um senhor que se chama René Gallegos e que foi já ministro do Equador e que se prende, ele é um economista heterodoxo, e ele propõe-nos um modelo econométrico, ele joga as regras do jogo da economia e da economia neoclássica para a subverter. E utiliza modelos formalizados, matemáticos, econométricos, para propor indicadores totalmente diferentes. E o indicador fundamental é o tempo relacional, o tempo da interação. E propõe, inclusivamente, que, em vez do PIB, que ele considera ser um indicador pobre, muito ligado a uma civilização pecuniária, a um modelo passivo de cidadania,
produtivista, ele propõe um indicador que é o indicador da vida boa ou do bem viver. Um indicador, um índice compósito, sintético, com múltiplos indicadores e que nos permite aferir o quê? Aferir a qualidade da relação. Aferir quão próximo ou quão distante estamos da democracia humana sustentável e que tem como dimensões, entre outras, o tempo para um trabalho emancipador. Isto é tão importante nos idosos, porque muitas vezes nós pensamos o tempo dos idosos como um tempo de não trabalho, quando na verdade ele pode articular-se a tempos de trabalho, mas evidentemente a um trabalho voluntário, a um trabalho emancipador, que não seja vivido como alienação. Tempo para a contemplação, tempo para a criação de sociabilidades, tempo para a vida pública, civil, política, cívica, se quisermos, enfim, tudo aquilo que nos permite evitar a monetarização do tempo e a coisificação da vida. Digo-vos que ele faz a medição da esperança média de vida boa, ou de bem viver, e chega à conclusão para o Equador de que a esperança média de vida no Equador está nos 60 e tal anos, não me recordo bem, a esperança de vida boa reduz a 10 anos. Numa semana reduz praticamente a pouco mais que um dia. Desigualmente, muito desigualmente distribuída. Essa era outra pista que eu queria aqui lançar, é de evitarmos sempre, permitam-me o parênteses, a ilusão da homogeneidade. Isto é, quando falamos em categorias sociais, temos que falar nelas, evidentemente, idosos, séniores, sabemos como as categorias são classificações, como elas são também produto de uma certa relação social, nós devemos evitar o mais possível a homogeneidade. Faz sentido falar em idosos ou em séniores, mas faz sentido falar também daquilo que são as classes sociais, os géneros, as etnias, os percursos de vida, as biografias. Temos ao máximo que tentar diversificar estes conceitos que, a meu ver, estão a ser demasiado compactados como categorias técnico-burocráticas, que são elas próprias categorias pobres. E muitas vezes os próprios indicadores, a forma como medimos estes fenómenos, mostram essa pobreza, preguiça, inclusivamente a ausência da complexidade que isto exige. E, portanto, vamos tentar perceber o que é que pode fazer este bem viver, muitíssimo ligado à desigualdade. A desigualdade produz menos vida boa e convive com a desigualdade do tempo, baseado na ideia de que o tempo é vida e não dinheiro ou negócio, baseado também na ideia de que o bem-estar subjetivo não bate sempre com a questão material. Claro que bate, que é preciso níveis materiais de existência, condições objetivas de existência favoráveis, mas é conhecido também, a economia tem falado nisso, o Elster, por exemplo, fala do paradoxo das uvas amargas, isto é, as uvas que nós conseguimos colher, porque já temos a possibilidade de as colher, mas que nos sabem mal. E é dado o caso da Alemanha. A Alemanha é um case study neste paradigma. Isto é, a Alemanha tem níveis de materiais de existência muito avançados, níveis razoáveis de distribuição e níveis, de certa forma, reduzidos de bem-estar subjetivo. E o bem-estar subjetivo, então, implica uma outra concepção, que é esta concepção, creio eu, do bem-viver, das medidas, daquilo que pode ser uma medida alternativa à monetarização da própria economia e daquilo que significa, então, este tempo de desaceleração, mas de intensificação da interação. O Hartmut Rosa, um sociólogo alemão, fala muito nisso, da questão de como a aceleração na nossa modernidade é um sinal de empobrecimento da existência. E eu creio que no co-housing temos a possibilidade de aumentar o bem-estar relacional e de aumentar simultaneamente uma desaceleração que signifique intensificação da interação, a interação como aquele princípio segundo o qual 1 e 1 não são apenas 2, são mais do que 2. Este é o princípio básico da interação social. Finalmente, última pista, que aqui já foi referida, eu creio que o co-housing não pode significar apenas uma solução de habitação, tem que significar uma solução de organização do cotidiano. Isto é, eu creio que o co-housing só funcionará com uma cultura de saídas ativa. Não pode ser domesticidade apenas. Tem que significar integração numa rede
pública e do terceiro setor, da oferta pública de saídas, do ponto de vista cultural, do ponto de vista cívico, dentro das possibilidades das pessoas, mas uma estrutura em rede que remeta sempre para o exterior ou para a articulação, não é remeta apenas para o exterior, é que remeta para uma articulação entre indoors e outdoors. Creio que isso poderá ser também um salto qualitativo. São pistas para um debate. Muito obrigado.